Olá, meus irmãos. Quem vos fala aqui é o pregador José Santos. Tudo bem? Então eu estou passando por aqui, meus queridos, para falar um pouco do ministério que o Senhor confiou, na minha vida. No ano de 2008, 2009, eu já ministrava, mas só assim na igreja, onde eu congregava. E quando chegou no ano de 2010, em junho, aconteceu na cidade de Guarujá, maior congresso de missões, os Gideões Missionários da Última Hora. Me lembro até hoje o tema do congresso: Lançando Chamas Missionária na Baixada Santista. E eu já conhecia alguns pregadores que ministram lá, neste grande congresso. E eu cheguei para o pastor e disse: pastor, eu gostaria de ir nesse congresso. E ele baixou assim a cabeça por uns 5 minutos, não falou nada. Só que daqui a pouco ele olhou para mim e disse assim: olha, enquanto não acabar esse congresso, você não apareça aqui. Eu até tomei um choque, eu disse: não, pastor, mas lá eles adoram o mesmo Deus que nós. Ele falou: filho, eu não estou te dando bronca. É porque Deus tem um ministério na tua vida e vai ser lá que ele vai revelar. Então, irmão, eu peguei, na época eu tinha uma moto, eu peguei minha moto, né? Eu peguei e tinha feito uns cartão também, porque eu acreditava, Eu pregava na igreja onde eu congregava e eu acreditava que era um ministério, Então eu peguei uns cartãozinhos que eu fiz, coloquei só pregador José Santos, E coloquei 2 números de celular. E mesmo assim eu levei para o congresso. E quando eu cheguei lá, conversando com um pastor, Não tinha começado o congresso ainda, era o culto da tarde, Porque os Gideões Missionários faz culto 3 vezes por dia, de manhã, tarde e noite. E eu cheguei para o culto da tarde e ainda não tinha começado. E aquele pastor chegou para mim, a gente começamos assim a conversar. E ele perguntou para mim assim: mas você é pastor? Eu falei: não. E eu peguei e falei, irmãos, assim, eu não sei se é porque na emoção, de estar participando num congresso internacional pela primeira vez, que é o Gideões, eu disse: não, eu sou ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aí ele disse para mim assim: então conta como é o seu ministério. Eu disse: pastor, meu ministério, desculpa meu português, ele não enche linguiça. Eu não transformo os púlpitos da casa do Senhor em picadeiro para ficar pulando. O ministério que Jesus me deu é para falar a verdade. Doa a quem doer. Eu fico muito assim feliz em lembrar do que Jesus fez na minha vida. E ele pegou, chamou outro pastor e disse assim: vem aqui, vem escutar o ministério desse menino. E quando ele chegou, meus irmãos, para escutar o outro pastor, aquele pastor olhou para mim e disse assim: olha, jovem, você vai andar o mundo todo levando a palavra de Deus. E eu olhei para ele e disse assim: mas é Deus que está falando ou é o Senhor que está falando? Ele disse: jovem, eu falei para você que você vai andar o mundo todo. Então, irmão, eu entreguei os cartãozinhos para ele, Eu falei: isso aqui é o cartãozinho, eu prego na igreja, isso aqui é o cartãozinho do... E já acreditando que era um ministério, É o cartãozinho do ministério. Aí ele pegou. Só que, de repente, meus irmãos, Jesus fez aquele pastor fazer o meu nome dentro do congresso. Imagina, a primeira vez que eu estava indo. E de repente o pastor, eu estava sentado, chegou outro pastor, que eu não conhecia, e olhou para mim e disse assim: você é pastor? Aí eu pensei: mas de novo, Falei: não, filho, eu não sou pastor. Eu sou ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele pegou assim, abriu o terno dele, pegou um cartãozinho e disse assim: isso aqui não é você, rapaz? Eu disse: sim. Ele disse: seu lugar não é aqui. Seu lugar é lá no púlpito. E quando eu subi naquele púlpito, irmão, uma voz veio no meu ouvido e disse assim: filho, eu te colocarei entre os príncipes da terra. E eu fiquei muito feliz, Porque eu lembrava do que o pastor disse. Que Deus tinha um ministério na minha vida e ia selar, que Deus ia revelar. E eu fiquei sentado ali, não tinha começado ainda, as pessoas estavam começando a chegar, os cantores. E de repente aquele pastor olhou para mim e disse assim: se prepara, porque tu vai levar uma saudação
para nós. Eu olhei assim, eu falei, como? Ele falou assim, você vai dar uma saudação. Eu falei, amém. Então, pela primeira vez naquele congresso, eu trouxe uma saudação. Me lembro até hoje, foi em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a conversão de Saulo, no caminho de Damasco. E nessa época eu trabalhava de segurança à noite. Então não poderia vir todo dia para o congresso, porque eu trabalhava dia sim, dia não. Noite sim, dia não, né? Aliás. Então, no outro dia, eu fui novamente ao congresso, né? Trabalhei um dia, né? No outro eu fui. Só que quando eu cheguei lá, meus irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Parecia que aquele pastor ele nunca tinha me visto. Nem me cumprimentou, não me deu a paz do Senhor, passou várias vezes por mim e parece que ele nunca tinha me visto. E eu sentado naquelas cadeiras ali, de repente senti um peso do meu lado. E eu fui caindo nos braços do maior demônio que está agindo dentro das igrejas hoje. Preste atenção, um demônio por nome de depressão. Aonde os psicólogos dizem que é doença, não é, é demônio. E aquela voz foi falando no meu ouvido e dizendo, tu pensou que tu ia ser reconhecido aqui? Tu pensou que eles iam lembrar de você? E eu fui caindo naquela depressão. E de repente eu dei um grito dentro desse congresso. E eu disse, eu quero saber de púlpito. Eu vim aqui foi para louvar a Deus. Glória a Deus! E eu gritei. Eu acho que até hoje as pessoas que estavam lá acham que eu sou doido. Mas quando eu fiz isso, aquele peso se retirou de perto de mim. E aquele pastor passou pela terceira vez perto de mim. Quando ele passou, ele brecou. De repente olhou nos meus olhos e disse assim, se prepara, porque você vai subir para trazer outra saudação. O Espírito Santo veio e disse assim, eu só queria saber se você estava aqui porque você queria a glória dos homens, ou você veio aqui porque você queria engrandecer o meu nome. Mas o que o meu pastor tinha falado para mim, meus irmãos, ainda não tinha acontecido. E eu me lembro que nesse dia eu dei uma saudação, retornei para o meu lar, que eu moro aqui na cidade de Betioga, e eu fui para o último dia do congresso. Eu quero dizer para você que estiver assistindo esse vídeo aí no YouTube, que se Deus te prometeu algo, você espera. Porque no momento certo Deus vai cumprir. Mas nós temos que ter cuidado com a coisa. Que muitas das vezes a gente idolatra homens e mulheres, principalmente se estiver na mídia. E para quem conhece o Congresso dos Gideões, sabe que tem pastores lá que estão na mídia. Pastores bastante conhecidos, cantores, cantoras, missionárias, missionários, bastante conhecidos. E Deus sabia naquele dia que se ele tivesse usado uma dessas pessoas que ia pregar nesse congresso, para falar comigo, eu ia olhar e ia dizer, nossa, foi Deus mesmo, olha o homem que Deus usou. Mas eu quero dizer para você que está ouvindo e vendo esse vídeo, que Deus, ele é Deus de surpresa. E naquele dia eu me lembro que o pastor chegou para mim, o que tinha me dado a oportunidade de 2 saudações, e ele disse para mim, pregador, hoje você não pode subir no púlpito, porque o púlpito é pequeno e está vindo 2 caravanas. Me lembro que ele falou que estava vindo a caravana do pastor Marcos Feliciano, né? Que ia ser o preleitor da vigília, que ia emendar num vigilhão, né? Ia ser o culto da tarde, à noite ia emendar num vigilhão. E o pastor Marcos Feliciano ia ser o pregador da vigília. Ele disse que também está vindo a caravana da pastora Cassiane. Então são 2 caravanas grandes, o púlpito não vai ficar pequeno. Não tem problema do pregador ficar lá embaixo. Eu falei, fique tranquilo. Eu vim aqui foi para louvar a Deus. Fique tranquilo. E de repente aquele pastor saiu da minha presença, foi resolver outras coisas do congresso. E tinha um pastor em cima do púlpito, irmão. É aquele pastor que organiza o congresso para depois passar para o pastor que vai dirigir o congresso. Como diz, né, alguns pastores por aí, a rapinha do tacho. Aqueles que muitas das vezes a gente não dá nada. E eu me lembro que aquele pastor, irmão, começou a orar para depois passar para o pastor que ia dirigir o congresso. E quando ele estava orando, todos nós, eu
Eu estava na primeira fileira de cadeira, me lembro como hoje. Aquele pastor olhou para mim e disse assim: esse jovem que está na primeira fileira, vem aqui. Eu quero dizer para os meus irmãos que eu tenho 26, 27 anos já que sou evangélico. Mas aquela voz eu nunca tinha visto. Ele olhou para mim e disse assim: jovem, me dê sua mão. Quando eu peguei na mão dele, meus irmãos, a voz só disse assim: ei. Quando a voz disse ei, algo passou no meu joelho e foi como se quebrasse as duas juntas do meu joelho. Eu fiquei pendurado no púlpito e ele agarrado na minha mão. E ele disse assim: tu pensas que eu não tenho visto a sinceridade do teu coração? Tu pensas que eu não sei quantos não acreditam nesse ministério? Aí eu entendi que eu pregava na igreja, mas já era o começo de um ministério. E ele dizia mais: mas eu te chamei, não para tu falar o que os homens querem ouvir, mas eu te chamei para tu falar o que eles precisam e devem ouvir. Nas tuas mãos eu coloquei um cajado, tu trata de usar, porque aonde tu pisar, eu piso junto. Aleluia. É lindo lembrar o que Jesus fez na minha vida, irmãos. E eu vim embora daquele congresso muito feliz, cheguei na igreja, dei um abraço no meu pastor e disse: pastor, Jesus cumpriu o que falou na sua boca. E no outro dia, irmão, eu fui trabalhar, como eu falei para os irmãos, eu trabalhava à noite. E no meu posto de trabalho, eu trabalhava de segurança. No posto de trabalho eu dizia: Deus, muito obrigado porque o Senhor me deu um ministério. Muito obrigado porque o Senhor confiou um ministério na minha mão. Eu disse: Deus, mas não tem nome. Que nome eu vou colocar? E uma voz veio e disse assim: tempo de alertar. E eu retruquei, eu disse: mas tempo de alertar o quê? A voz disse novamente: é tempo de alertar a minha igreja porque eu estou voltando. Aí no ano de 2010, meus irmãos, nasceu o ministério Tempo de Alertar, pregador José Santos, que sou eu. Então, irmão, isso aí é só um pedacinho do meu testemunho. Tá? Para você saber que quando Deus nos promete algo, Ele cumpre. Porque Ele diz: passa os céus, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É um ministério, irmão, perseguido? É. Porque nós vivemos hoje um tempo tão difícil, um século XXI muito difícil, aonde pastores convidam, né, pregadores, mas eles querem que o pregador fale aquilo que a igreja quer ouvir. O pregador não pode falar mais aquilo que a igreja precisa e deve ouvir. Então eu sou muito perseguido, apanho muito, irmão, apanho por causa desse ministério. Já teve igrejas de eu ir pregar e só pregar uma vez. Porque quando chegou lá eu não entreguei chave de carro, de casa, mas eu preguei um Deus de juízo e um Deus de justiça. Então, por eu ter pregado um Deus de juízo e um Deus de justiça, é que eu preguei uma vez só. Eu não quero dizer para vocês que está vendo esse vídeo aí no YouTube que Deus não dá algo para alguém. Dá sim. Deus me deu um apartamento, Deus me deu um carro, Deus me deu um emprego abençoado. Deus dá sim. Mas o que está acontecendo hoje é o seguinte: é que nós estamos indo à presença de Deus não mais para adorá-lo, mas só para pedir. E o Senhor diz na sua palavra: mas primeiro busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, irmão, eu estou aqui, as igrejas me convidam, eu vou ministrar, mas eu tenho visto como é difícil. E as pessoas parecem que se esqueceram que o próprio Jesus disse: cuidado, porque nos últimos dias vinha muitos falsos profetas e vinha tudo no meu nome. E enganaria a muitos. E se possível for, até os meus escolhidos. E quantos estão entrando dentro da igreja hoje que só traz vitória, 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 vitória. E na Bíblia, irmão, que eu aprendi a palavra do Senhor, Jesus não prometeu vitória, não. Jesus disse assim: no mundo vocês vão ter luta e vão ter aflição, mas não tema, tenha bom ânimo, porque eu venci. Então, se Jesus venceu, eu e você que está me vendo agora vai vencer também. Tá bom, meu querido? Então busque primeiro o reino de Deus.
Ah, mas as pessoas, pregador José Santos, não acreditam no meu ministério. Não se preocupe com o que as pessoas acham, mas se preocupe com o que Deus acha de você. Tá bom? Um abraço, meu querido, minha querida que está me vendo. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus ilumine os seus caminhos e faça de você um instrumento na mão dele. E que você